Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este espaço de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e nós estamos juntos aqui nos canais da Safeliz que nos proporciona esta oportunidade. Esse link que aparece aí na sua tela, se você clicar nesse link, você vai poder se inscrever no canal da Safeliz, receber o acesso direto ao estudo da lição e as novidades da Safeliz. Tenho me alegrado muito e me sentido motivado quando recebo recadinhos, quando encontro pessoas que acompanham a Safeliz e que compartilham esse conteúdo. Isso é uma grande bênção. Portanto, fica aqui meu incentivo, não só para você curtir a nossa página, mas para você postar o seu pedido de oração. A Safeliz mantém uma equipe de intercessores e nós também podemos orar uns pelos outros. Isso nos fortalece, nos alimenta como família. Além disso, você pode mandar seu comentário e mais do que qualquer outra coisa, eu apelo que você compartilhe com alguém, com grupos maiores ou menores, você poderá fazer isso e essas pessoas que vão receber o conteúdo da lição serão abençoadas e nós também, ao fazer isso, somos ricamente abençoados. Estamos avançando no estudo das lições deste segundo trimestre de 2025 e chegamos à lição de número 6, que tem como título Compreendendo o Sacrifício. E antes então da revisão, vamos curvar nossa fronte e pedir a bênção de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria, o privilégio e a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra na forma da lição da Escola Sabatina. Supre-nos agora, Senhor, de entendimento, sabedoria e disposição para vivermos segundo aquilo que estudamos. Ó Deus, nosso Pai, envia-nos Teu Santo Espírito, guia-nos a toda a verdade. É a minha prece, é o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso para memorizar vem de Apocalipse, capítulo 5, verso 9, e diz assim: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A lição começa fazendo uma referência àquela passagem do Evangelho de João, célebre passagem, onde João Batista vê Jesus se aproximando e faz aquela declaração linda, maravilhosa: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta declaração de João Batista foi uma referência inconfundível à ideia dos sacrifícios que apontavam para o sacrifício maior da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a morte de substituição, a morte vicária que o nosso Salvador faria em favor da humanidade. Na Bíblia, não é possível fugir desse tema dos sacrifícios de animais. Ele percorre toda a Bíblia como um fio de escarlate, ligando o Gênesis ao Apocalipse, e ele desempenha um papel central nas profecias do Apocalipse. E nesta semana nós vamos ter a oportunidade de rever alguns conceitos lá do Antigo Testamento, depois passarmos por alguns profetas e também algo do Novo Testamento e finalmente vamos chegar ao livro do Apocalipse com uma compreensão mais alargada, mais dilatada do valor e da importância dos sacrifícios. Compreendendo os sacrifícios lá no Antigo Testamento, compreenderemos melhor também como ele é mencionado e como ele ocorre nas profecias apocalípticas. Nós vamos nesta semana passar pelo livro de Isaías, vamos passar pelo livro de Hebreus, vamos também relembrar o Cordeiro Pascal, lá de Êxodo capítulo 12, e vamos ver a sua relação com os textos do Novo Testamento, vamos relembrar Jesus e o templo em seus dias, os sacrifícios que eram executados e como ele se relacionou com esses serviços, e vamos terminar na quinta-feira e depois a sexta o arremate, mas na quinta-feira como o livro do Apocalipse se refere à dignidade de Cristo, à dignidade do Cordeiro como Criador
e também referindo-se ao seu sacrifício. E desta maneira, nós pomos aqui um ponto final na lição do sábado à tarde e vamos seguindo para a lição do domingo, que tem como título Sacrifícios Inúteis. É uma pergunta. Sabe, irmãos, eu tenho procurado, às vezes são vários textos que aparecem na lição e nem sempre você pode ler e acompanhar todos esses textos. Eu tenho procurado fazer a leitura na íntegra de todos esses textos, o que me dá a oportunidade de recordar passagens maravilhosas das Escrituras, como é o caso do capítulo 1 de Isaías. Eu confesso que fiquei impressionado, porque o texto, nós estamos falando do valor da simbologia dos sacrifícios, e o autor escolheu um texto exatamente em que Deus se demonstra aborrecido, ele se demonstra indignado com a quantidade de sacrifícios que estavam sendo oferecidas pelo seu povo, em contraste com a atitude espiritual. Então, ali nós tínhamos uma atitude religiosa, o cumprimento de uma formalidade, versus uma postura não espiritual. E a esta postura não espiritual, Deus diz: que me adiantam os sacrifícios? Interessante, eu vou pedir que a produção coloque aí o capítulo 1, verso 11 de Isaías, onde Deus, por meio do profeta, diz o seguinte para o povo: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. E ele diz: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ora, como o Deus que instituiu esse sistema sacrificial que apontava para o sacrifício de Cristo, chega ao ponto de dizer: não me agrado, estou farto, ou seja, não me serve de nada. Mas vamos entender isso. Deus não estava reprovando o próprio sistema que ele estabeleceu, mas Deus estava reprovando a atitude espiritual do povo em ter tornado os sacrifícios uma mera formalidade, um mero cumprimento de uma exigência, sem que isso trouxesse impacto de transformação no coração, sem que a verdadeira motivação fosse uma motivação espiritual. E olha como isto se consuma ao lermos os versos 16 e 17. Produção, põe aí novamente. Embora o autor não tenha colocado no texto da pergunta 1, mas eu achei significativo, porque isso é que nos dá a verdadeira compreensão de que Deus não estava destituindo aqui o próprio sistema que ele estabeleceu, mas ele estava reprovando a conduta, o coração daquele povo. E aqui tem lição para nós que nós já vamos fazer a aplicação. Vamos fazer a leitura. Agora sim, produção. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus está dizendo: não me adianta vocês apresentarem tantos sacrifícios se o coração não é transformado, se a conduta de vocês não está de acordo com aquilo que tem mais valor do que o cumprimento de uma formalidade, que é a motivação espiritual. Irmãos, amigos, isso serve diretamente para a nossa reflexão espiritual. Deus não se agrada do formalismo da religião. Isso o enfada, o enoja. Deus se agrada da espiritualidade com que nós fazemos as coisas. E essa espiritualidade só pode vir por um coração transformado pelo Espírito Santo, com a motivação correta. Deus sim se agrada das cerimônias e das formalidades quando o nosso coração está de acordo com a verdadeira motivação e quando a nossa conduta, quando o nosso procedimento em relação ao próximo, de uma forma muito direta, também está de acordo com aquilo que Deus previu. Olha que coisa interessante. Na época de Isaías, diz o autor aqui, o povo se dirigia à presença de Deus, apresentava rituais tentando apaziguar a Deus, como pensavam assim os gentios que estavam ao seu redor. Mas, como faziam? Viviam da forma como bem entendiam. Faziam sacrifícios que
no fundo, não estavam centralizados em Deus e no significado daqueles sacrifícios, mas estavam centralizados na pessoa deles mesmos. Da mesma forma, foi Caim, o sacrifício que Caim ofereceu não estava centralizado em Deus, mas sim na sua pessoa. E isso ficou provado na maneira como ele, desmanzelada, despreocupado, como ele agiu em relação ao pedido de Deus, e depois como ele se vingou do seu irmão, porque o seu sacrifício não foi aceito. E aqui, ainda falando deste sacrifício, destacando a postura de Abel em relação à conduta inadequada de Caim, o autor diz que Abel ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido, mas mais do que isso, Abel expressou confiança no verdadeiro significado do sacrifício do Messias vindouro. O autor trouxe aqui um texto de Patriarcas e Profetas e diz o seguinte: Abel entendeu os grandes princípios da redenção. E esse era o grande motivo dos sacrifícios, entender o plano da redenção. Por meio do sangue derramado, Abel olhava para o futuro sacrifício, Cristo morrendo na cruz do Calvário. E então, confiando na expiação que ali seria feita, tinha o testemunho de que era justo e que sua oferta seria aceita. Irmãos, que lição preciosa nós podemos tirar daqui? Que reflexão importantíssima necessitamos fazer? Como tem sido a motivação da nossa postura em relação à igreja, os seus cultos, as suas cerimônias? Deus está dizendo que não devemos ir à igreja, não devemos participar dos cultos, mas Ele está dizendo o seguinte: não adianta a nossa presença com o coração endurecido, com o coração manchado de pecados, entendendo que pelo simples fato de irmos ao culto, nós estaremos com isso cobrindo a dureza do nosso coração, a multidão dos nossos pecados. De forma nenhuma. Nós precisamos orar para que haja uma transformação do nosso coração. E da mesma maneira como o povo de Israel chegou a esse ponto descrito por Isaías, reproduzindo a postura de Caim, isto serve de lição para nós, para que nós possamos olhar para nós mesmos e rogar a Deus que tire do nosso peito esse coração de pedra endurecido, esse orgulho empedernido de fazer só aquilo que queremos, deixando de atender à vontade de Deus, para nós pensarmos. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançamos para a segunda-feira, onde a expressão sangue de touros e bodes, extraída do livro de Hebreus, vai nos fazer aqui refletir também sobre um assunto muito significativo, que era para o que apontavam os sacrifícios feitos no Antigo Testamento. O autor trouxe uma reflexão inicial que eu nunca havia pensado e eu achei interessante, que muitas pessoas criticam o sistema sacrificial que está na Bíblia, alegando que isso se tratava de um procedimento cruel, em certo sentido injusto, e, portanto, deixam de pensar que a intenção divina era exatamente esta, porque Abel, que foi um tipo, um símbolo de Jesus, ele morreu sendo justo e morreu de forma injusta, de uma morte cruel. Da mesma forma, Jesus também morreria de morte injusta e de forma cruel. Os sacrifícios deveriam prefigurar, deveriam apontar, deveriam simbolizar aquilo que Jesus viria a fazer. Eles apontavam para a morte de Cristo. O texto do capítulo 10 de Hebreus, ele é impressionante e ele nos permite relembrar que estes animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício maior, expiatório do Cordeiro de Deus, assim declarado por João e também anunciado pelo próprio Deus desde a fundação do mundo. Esses sacrifícios eram atos de fé, diz aqui o autor, que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta e correta de expressar fé na obra do Messias vindouro, daquele que viria para de fato perdoar os pecados, nos tornar propícios a Deus e garantir com isso a redenção e a salvação. Esses símbolos eram tipos, eles eram uma ilustração do verdadeiro sacrifício, e eles foram cumpridos
plena e fielmente pelo antítipo, a realidade, não mais a sombra. Alguns descrevem os sacrifícios como mini profecias. Interessante esta percepção sobre a morte de Jesus na cruz. O autor usou aqui uma ilustração que eu nunca vi o vídeo, achei interessante. Quando se compra hoje um pacote de viagens com passagem, hospedagem, você recebe um voucher, você recebe um papel que diz, olha, você tem a reserva naquele hotel, você tem o seu bilhete de passagem aqui reservado, e isso é uma promessa, ele aponta para a sua vida, mas esse voucher, esse comprovante de que você adquiriu, ele ainda não é a viagem. Ele não nos leva a lugar nenhum, a não ser a expectativa de que a viagem vai chegar. E quando de fato você embarca no seu transporte, geralmente um avião, ou seja lá qual for, e quando você se hospeda, então aí você se encontra com a realidade. Algo semelhante, diz o autor, ocorreu com os animais oferecidos em sacrifício no Antigo Testamento. Eles tinham um papel muito importante. Uma vez que o sacrifício real foi feito, eles perderam o seu sentido, perderam a sua necessidade. Por isso que quando Jesus morreu, naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, na hora nona, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, o cutelo caiu da mão do sacerdote, o cordeirinho que estava preparado para o sacrifício da tarde escapou. Havia chegado ao fim aquele sistema sacrificial, porque o verdadeiro cordeiro havia dado a sua vida. Uma vez que ele cumpriu sua promessa na cruz e ressuscitou vencendo a morte, os tipos, todo aquele sistema deixou de ser útil e necessário. Para nós pensarmos a importância e o valor da cruz de Cristo, do seu verdadeiro sacrifício e de todo aquele sistema que cumpriu o seu papel e chegou ao ponto final, porque a verdade havia se instalado, porque o tipo havia se encontrado com o antítipo e não eram mais necessários, não era mais necessário o sangue de bodes e cordeiros, e os sacrifícios cumpriram, portanto, o seu papel. Desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira e avançamos para a terça, onde vamos relembrar o Cordeiro Pascal. O Apocalipse se refere ao Cordeiro por cerca de 30 vezes. Olha que interessante isso. Desde o início do plano da redenção, o povo de Deus usou cordeiros como símbolos do Messias vindouro. Abel ofereceu do seu rebanho. E antes de partirem do Egito para a terra da promessa, Deus orientou uma cerimônia que ficou conhecida como Páscoa e foi celebrada por séculos e séculos, até que o verdadeiro Cordeiro Pascal chegasse. E eu tive mais uma vez a oportunidade de recordar o texto indicado ali de Êxodo capítulo 12, depois as referências de Isaías 53 e 1 Coríntios e Apocalipse capítulo 5. Esse cordeiro deveria ser um cordeiro sem defeito. Ele deveria ser imolado no 14º dia, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês, o mês mais importante. Esse cordeiro não deveria ter nenhum osso quebrado, ele deveria ser comido por inteiro. Se uma família era pequena, deveria se juntar com outra, e eles comeram isso no dia anterior à sua partida do Egito. Ao pôr do sol, o cordeiro foi morto. Eles assaram e comeram o cordeiro e prepararam a Páscoa com um cajado na mão, com as suas coisas prontas, em sentido de marcha. E isto é muito interessante porque Deus deu esta celebração. Páscoa tem a ver com libertação. Eles estavam sendo libertos daquele Egito, daquele Egito, daquela realidade política e civil, mas mais do que isso, eles estavam sendo libertos do Egito espiritual, do sistema de pecado e opressão que o pecado impôs ao ser humano, olhando para o único que os poderia libertar, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo, cujo sacrifício, não aquele cordeirinho que morreu ali, cujo sangue pintou as ombreiras das portas, mas ele viria morrer na cruz do Calvário e assim pagar o nosso débito com Deus e com o universo. Jesus foi o único ser humano que podia plenamente satisfazer as exigências, porque ele era o único que podia dar a sua vida e tornar a tomá-la. Ele era foi o único que pôde viver
verdadeiramente sem pecado, sem depender do seu poder divino, mas dependendo da sua dependência e da sua comunhão com Deus. Jesus tornou-se, portanto, o segundo Adão. E onde falhou o primeiro, o segundo não falhou. Ele foi perfeito. Em sua humanidade, ele era tudo que a raça humana deveria ser. E ele refletiu a glória de Deus. Por isso ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus foi crucificado na festa da Páscoa, reforçando que ele é o cordeiro antitípico. Interessante que o autor trouxe aqui um texto que eu gostei e quero trazer aqui. Ele relembra João 18, 19 e 20, onde Cristo disse que falava francamente sobre seus ensinos quando ele foi julgado e preso. De forma paralela, os filhos de Israel também foram instruídos a escolher para a Páscoa um cordeiro sem defeito que devia ser preparado antes da Páscoa, que as pessoas iriam ver que aquela família tinha o seu cordeirinho preparado, ali reservado para o sacrifício. Eu nunca havia pensado nesta relação. Assim, Jesus mencionou que ele estava à vista de todos os dias no templo. Não era necessário que a sua prisão tivesse sido às escuras, às ocultas, porque ele estava ali no templo todos os dias. Olha que interessante, até nesse detalhe o símbolo foi cumprido. Tudo que envolveu o sacrifício de Cristo revelava quem realmente ele era. Eu achei interessante também que em Isaías 53, o profeta diz que como cordeiro ele foi levado para o matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca. Essa foi a conduta de Jesus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, no capítulo, primeira carta, capítulo 5, verso 7, Paulo chama Cristo de o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado. Olha que interessante, Paulo faz essa aplicação. E depois em Apocalipse 5, João, ele vê um cordeiro como tendo sido morto, sendo sentado no trono, no meio do trono, como sendo o único que era digno de abrir os selos. Que simbologia, que símbolos tão preciosos e como o cumprimento se deu com tamanha exatidão. E desta maneira, pomos aqui um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira, onde vamos ver Jesus no templo. Temos aqui o texto do livro do profeta Ageu, e deixa eu localizar aqui. Ageu não é um livro que a gente sempre não esteja tão habituado, mas se você for de trás para frente, você vai achar com mais facilidade. Ele está aí logo depois de Sofonias e imediatamente antes de Zacarias. Então vai de trás para frente do Antigo Testamento, Malaquias, Zacarias, você chega em Ageu. E aqui no capítulo 2, versos 7 a 9, nós vamos encontrar uma referência ao segundo templo. Olha que interessante isso. Vamos encontrar aqui uma referência a esse segundo templo. Eu quero ler aqui, especialmente o verso 9. Produção, coloca para nós aí Ageu 2, verso 9. Diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante notar que nós sabemos que a glória do templo de Salomão foi muito maior, da construção. O Shekinah, a presença de Deus, encheu o templo. E isso não aconteceu quando da reabertura desse segundo templo. E alguns poucos que haviam visto a glória do primeiro templo, choraram de tristeza pela entre aspas, inferioridade. Mas como então isso se harmoniza com Ageu, que a glória desta segunda casa seria maior, sendo uma construção inferior? Então, a resposta está unicamente de que Jesus esteve naquele templo. A presença de Jesus ali tornou a glória desta segunda casa muito maior do que a primeira. E aqui em História da Redenção, nós vamos ver que a arca foi escondida antes da destruição. Homens fiéis tomaram esse cuidado antes da destruição do templo pela invasão dos babilônios. Eles esconderam a arca. E desta vez, quando a segunda casa foi inaugurada, não houve a Shekinah, não houve a manifestação. E então,
aqui a confirmação que o Deus encarnado apareceu em pessoa. O próprio Deus saiu de trás do véu para se tornar um de nós e se unir a nós neste mundo fragilizado, e isto fez com que a glória desta segunda casa fosse muito maior. Em vez de simplesmente nos chamar para nos aproximarmos dele, Deus veio em nossa direção. Eu acho isso aqui tão lindo. Gênesis 3:9, Adão, onde estás? É Deus saindo da glória do seu trono e vindo baixar até nós, seres humanos falhos, pecadores, mas vindo ao encontro dos seus filhos. Ele desceu pessoalmente até nós, e não é de admirar a profecia de Isaías 7,14, aplicada por Mateus, dando a ele o nome de Emanuel, aplicando isso a Jesus, Deus conosco. Que coisa linda, que glória maravilhosa foi a presença de Jesus naquele templo. 2 vezes ele o purificou, e ali ele fez milagres, ele curou, ele ensinou, tornando assim, engrandecendo assim o templo. Jesus nunca desmereceu. Várias vezes, especialmente os leprosos, ele curava, você vai se apresentar aos sacerdotes. Ele cumpriu. No seu nascimento, os seus pais apresentaram ofertas. E o Desejado descreve que quando ele foi pela primeira vez ao templo, já como um menino de 12 anos, ele teve o discernimento que todo aquele sistema de sacrifícios, embora os sacerdotes daquele tempo haviam perdido o sentido espiritual, mas todo aquele conjunto cerimonial apontava para ele. Ele sabia que viria anos mais tarde para cumprir fielmente aquele simbolismo, e foi o que aconteceu. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Seguindo então para a lição da quinta-feira, temos aqui o título Por que criaste todas as coisas? E o autor começa fazendo uma reflexão interessante, que poucas vezes profetas tiveram privilégio de chegar tão perto do trono de Deus como Isaías, na visão que ele relata no seu livro capítulo 6, Ezequiel também, e João no livro do Apocalipse. E nós vamos nos concentrar de forma mais especial na visão de Isaías do capítulo 6 e na visão de João dos capítulos 4 e 5. Eu sei que nem todos vocês têm condições, estão em casa com tranquilidade para poder abrir a Bíblia, mas assim que puderem, releiam estes textos. Eles são extremamente significativos e nos ajudam a ter uma visão mais ampliada daquilo que o autor da lição está querendo estabelecer. Ele enfatiza, como já vimos nas lições aqui desta semana, que os rituais do santuário funcionavam como tipos, indicando que havia apenas um caminho pelo qual a humanidade poderia entrar na presença de Deus. E esse caminho era o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que ocorreu nestas duas visões, de Isaías 6 e Apocalipse capítulos 4 e 5, é que seres celestiais, eles destacavam a santidade de Deus. Eles proclamavam santo, santo, santo. Em Isaías, há uma cena muito marcante, porque o templo está cheio de uma fumaça e os umbrais das portas, as estruturas pareciam balançar enquanto os serafins proclamavam a santidade de Deus. Já na visão de João, querubins fazem a mesma proclamação que os serafins de Isaías, santo, santo, santo. Cada um desses profetas viu uma cena deslumbrante da glória de Deus. Em seguida, vem a reação do profeta Isaías. Ele reconheceu que era um homem impuro, de lábios impuros, e João, ele chora diante da impossibilidade de qualquer outra pessoa abrir o livrinho. Então, em contraste, nós vemos a dignidade de Deus e compreendemos a realidade da condição humana. Somos indignos, somos pecadores e não temos a condição de estar na presença de Deus, a menos que estejamos amparados pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, o único que é digno para realizar o sacrifício verdadeiro. Interessante que Satanás acusa Deus de ser arbitrário, egoísta, severo. No entanto, este momento na sala do trono de Deus expõe as mentiras do inimigo. Somente quando vemos a Cristo como ele de fato é, o Cordeiro que foi morto,
Apocalipse 5:12, nós podemos entender verdadeiramente o Pai como Ele é de fato. É reconfortante saber, diz o autor, que ao ver Jesus, nós vemos o Pai. E a maior revelação do caráter do Pai é vista com o sacrifício e a morte de Jesus por nós. Que coisa linda, que textos grandiosos. A cruz, terminando a lição da quinta-feira, a cruz revela duas grandes verdades, diz o autor. A primeira, Deus nos ama a ponto de se sacrificar por nós. Segunda, a cruz deve nos mostrar quem somos de fato, pecadores, caídos, de tal maneira que somente por meio deste sacrifício feito por Jesus na cruz é que podemos encontrar a salvação. Que visão maravilhosa da dignidade de Cristo, que não somente criou todas as coisas, mas desde a fundação do mundo se apresentou como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado da humanidade, caso este viesse a acontecer. Deus não determinou o pecado, sempre vamos lembrar isso. Deus previu a sua existência, mas não o determinou. E caso ele viesse a acontecer, como de fato veio, Deus possuía um plano, e esse plano envolvia a entrega de Cristo. A iniciativa de Jesus de se entregar por nós, era o único que podia fazer isso, porque ele era o único que tinha vida em si mesmo e o único que podia dar a sua vida e tomá-la e torná-la a reavê-la. Que Deus maravilhoso que desperta em nós as mesmas reações de Isaías e de João. Reconhecemos a nossa pecaminosidade, que só por meio deste sacrifício é que nós podemos ser tocados pela brasa viva do altar, podemos ser purificados, santificados e encontrar apenas em Cristo a dignidade necessária e suficiente para esse sacrifício. Que seja essa a nossa condição, a nossa realidade, e dessa maneira pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançando então para a sexta-feira, o autor faz uma afirmação na primeira linha: Cristo é o único digno de obter e garantir a nossa salvação. Sua vida foi a única sem pecado que satisfez plenamente e perfeitamente a glória do Pai. Ele é o Cordeiro Imaculado e está à frente da raça humana como nossa garantia eterna. E agora o autor traz aqui dois parágrafos de Patriarcas e Profetas, página 39, e eu quero então fazer a leitura do segundo parágrafo. Peço que a produção coloque até onde nós fomos. Vamos pôr o parágrafo inteiro. A transgressão da lei de Deus exigia a vida do pecador. Em todo o universo havia apenas um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer suas reivindicações, visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus. Unicamente um ser igual a ele poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o ser humano caído. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado tão ofensivo para um Deus santo que separaria o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar a raça que fora arruinada. Maravilhoso Deus, maravilhoso amor. Nas perguntas para consideração, eu vou ficar aqui com a primeira. João viu um cordeiro que parecia ter sido morto. Apocalipse 5:6. E de fato Jesus foi morto desde a fundação do mundo, na declaração de Apocalipse 13:8. O que aprendemos sobre Deus pelo fato de o plano da salvação já estava em vigor antes do surgimento do pecado? Para nós considerarmos, refletirmos e pensarmos nesse maravilhoso, indescritível amor de Deus por nós. Que esta graça maravilhosa que nos traz paz e esperança possa renovar em nós a nossa firmeza de fé e confiança em Deus na nossa caminhada para a eternidade. Vamos curvar a fronte para a oração de encerramento. Pai querido, Deus eterno, oramos em favor, Senhor, desta família que se reúne aqui nos canais da Fé Feliz ao redor do mundo. Milhares de pessoas se juntam aqui para ler, estudar, compreender melhor a lição e depois compartilhar, seja enviando para pessoas, seja passando a lição nas suas classes. Que cada um destes meus irmãos seja confirmado na sua fé e na sua esperança.
Que todos sejamos uma vez mais, Senhor, abençoados pelo sacrifício do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E em nome desse Cristo maravilhoso nós oramos, pedimos e agradecemos todas as bênçãos, hoje e sempre. Amém. Forte abraço. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.